Aí o Riva está entrando. Riva! Ô, Werner, E aí? só você para me fazer acordar às 6 da manhã, né? Aí são quantas horas? 8? Agora são 8 em ponto. Putz. Para começar às 8 tem que acordar um pouquinho mais cedo, né? É. E aí? Ué, cara. Estamos aí, ralando, trabalhando, fazendo as coisas. Vamos lá. Essa pandemia, cara, esse negócio, eu tô trabalhando mais, bicho. Mesmo com a filarmônica, com carga horária reduzida, não sei o quê. Caramba, trabalheira É, danada. isso é para a galera que acha que digital não dá trabalho, né? É, pois é. Dizer que você dar aula online é muito mais trabalho do que dar aula presencial. Planejamento, a entrega, o relacionamento com o aluno é muito mais complicado. As pessoas não têm muita noção disso, não. A gente também pode falar disso ao longo do papo aí. Maravilha. Ô, Riva, eu só vou dar assim 2 minutinhos a mais, só para o pessoal E entrar aí. chegando, Aí já já a gente começa. eu acho que é o cenário mais incerto que eu já vivi profissionalmente. De maior incerteza, de maior ambiguidade. E, infelizmente, o Brasil é na maior divisão política da história, né? Quer dizer, ao invés do país estar unificado para enfrentar uma pandemia, que não é um negócio trivial, o país está nessa situação, né? E aí a gente vai tocando, né, cara? A incerteza é muito grande em relação a tudo, né? As pessoas não têm certeza que vão ter emprego amanhã, as que têm emprego ainda, né? Os dados da economia também foram muito ruins aqui, né? Uma queda de 33% do PIB. Nossa Senhora. E eu converso muito com o setor artístico, né? Eu estava conversando há pouco com esses músicos profissionais daqui, né? Dessas grandes bandas, né? Da década de 70, da década de 80 e tal. E esses caras têm uma premissa entre eles que a indústria deles, do entretenimento, né? Da arte, é a última que vai voltar. Então, estou vendo aí músicos americanos consagrados nos seus instrumentos, em casa desde março, todos os shows cancelados. E aí, até normalmente converso com alguns, digo assim, pô, mas e aí, cara, o que você vai fazer lá? Vai ficar quieto? Vai ver a renda desaparecer sem fazer nada? O que você vai fazer? Como é que você vai se virar? Tanta coisa que os caras podem fazer, né? Os caras podem planejar workshops online, os caras podem voltar a dar aulas individuais online, os caras podem criar cursos, enfim, né? O cara entendeu que a indústria dele de entretenimento não vai voltar tão cedo, ele precisa se criar oportunidades, né? Mas enfim, Vera, Então, vamos lá. Já deu, são 12h05, vou dar uns recadinhos aqui. Na verdade, tem pouca gente, então, assim, eu nem vou dar recado, não. Eu já vou começar dando um bom dia para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos. Eu só tenho que contextualizar, dizer que isso que a gente está fazendo agora, esse núcleo de saberes ovo, é uma coisa nova da orquestra. Então, eu criei uma equipe de trabalho dentro da própria ovo, né? São 7 músicos que fazem parte dessa equipe. E a gente começou a pensar como que a gente queria mostrar a orquestra para a sociedade, a gente começou a pensar como que a gente poderia atuar dentro dessa condição digital hoje. Então, teve essa ideia de criar esse núcleo de saberes, que o propósito inicial é explorar outros talentos e não só os talentos musicais da OVO. Então, a gente já teve aqui músico da OVO dando aula de marketing digital, a gente vai ter músico da OVO falando de comunicação não violenta, vai ter músico da OVO falando de Canva, como que trabalha no Canva, o mês de setembro vai ser um mês dedicado a design, e a ideia é chamar gente grande, assim, gente com muita experiência, muito competente, né, que foi o caso do Jamil, semana passada, é o caso do Riva, essa semana, que eu tenho imenso prazer em receber. E, para iniciar, eu quero apresentar o Riva sob a perspectiva de um rapaz de 11 anos de idade. E eu quero falar o porquê que eu convidei o Riva para esse bate-papo. Eu sou de Patinga, né, eu acho que a maioria de vocês sabe. Lá em Patinga eu não tive grandes oportunidades, assim, de conhecimento, de saber o que é. Óbvio, tive uma infância maravilhosa numa cidade do interior. Mas aos 11 anos de idade eu comecei a tocar bateria por acaso. E pouco tempo depois que eu comecei a tocar, uns 2 meses, 3 meses que eu estava tocando, o meu irmão mais velho, Maurino, contratou uma banda de Belo Horizonte. Nossa, uma banda vem de Belo Horizonte para tocar lá no Colégio São Francisco Xavier. E o baterista dessa banda era o senhor Rivadavia Correia Drummond Alvarenga Neto, que é esse que está aí na telinha. O Riva tocava bateria nessa época, foi com essa banda lá para Ipatinga e eu fiquei sabendo, depois de muito tempo, que sussurraram no ouvido dele, ó,
tem um menino aí que sentou na bateria tem 2 meses e começou a tocar, o menino é um talento, vai lá ver ele. O Riva foi, como quem não quer nada, eu estava fazendo um ensaio com uma banda, e aí ele foi, ficou assim de fora da casa, ouvindo, entrou um pouco, nem olhou para mim não. Aí ficou ali como quem não quer nada. No dia seguinte, ele foi na minha casa, levou um par de baqueta, falou, ó, senta aí, vamos pegar uns livros, aquelas Barça, né, livro de capa dura, assim, coloca umas Barça aí, a posição, a altura é essa, eu vou te ensinar uns exercícios aqui para você fazer com baqueta, você não tem metrônomo, então olha esse relógio da parede aí, esse tic, 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 vai nele, vai dividir uma vez, vai dividir 2 vezes, vai dividir quatro vezes, faz esse exercício assim, taraná, taraná. Quando você mudar para Belo Horizonte, está aqui meu nome, meu telefone, você vai me ligar. Ó, no dia que você mudou, você me liga. Foi o que eu fiz. Eu cheguei em Belo Horizonte, liguei para o Riva, aí ele começou a me dar aula. Não foi só um professor de música, foi um mentor, é um mentor até hoje, assim, uma referência realmente. O Riva, eu acho que ele me adotou, porque ele me pegava em casa, eu tinha 13 anos de idade, para me levar para a noite em Belo Horizonte, para ouvir assim, os grandes músicos da época tocando. Me deixava em casa 1h da manhã, e meus pais, assim, total confiança no Riva. E o Riva aí continuou tocando, mas ele já fazia o curso de economia, depois foi para administração, depois... E tem uma carreira brilhante na área da administração, na área de gestão do conhecimento. É realmente uma referência. Eu só quero contar um caso, gente, rapidinho, antes do Riva começar a falar, porque a gente tem um ídolo em comum, que é um baterista do Tower of Power, o Dave Garibaldi. Esse baterista, gente, esse cara é incrível. E o Riva, a gente sempre fala dele, ele me mostra uns vídeos do Garibaldi e tal. Depois de muitos anos, assim, né, o Riva estava aqui ainda, não tinha mudado para os Estados Unidos, ele escreveu um artigo relacionando assim, a gestão do conhecimento com a arte, com a metodologia musical, alguma coisa nesse sentido. Ele pode falar um pouco melhor disso. Ele já tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos, e um amigo dele dos Estados Unidos leu o artigo e falou assim, Riva, cara, traduz esse negócio para o inglês, bicho, deixa eu publicar isso aqui, esse artigo isso é fenomenal. Então o Riva traduziu esse artigo, esse cara publicou lá, de repente chega para o Riva um e-mail, eu acho, há muito tempo atrás, que a assinatura do e-mail estava escrito Dave Garibaldi. Né? Se apresentou, falou que era baterista, falou que queria uma consultoria com o Riva, queria que o Riva desse uma consultoria para os métodos de bateria que ele tinha e tal. O Riva achou que era piada. Porque eu falei assim, bicho, estão de sacanagem. A galera sabe que eu sou doido com o Dave Garibaldi, que esse cara assim, é o meu ídolo, e fizeram um e-mail aqui para mim para passar um trote em mim, né? Aí ele foi e conversou com esse amigo dele americano, e esse amigo dele falou assim, cara, qual que é o nome do e-mail? Qual que é o nome lá? Aí o Riva falou assim, o e-mail é tal, @ não sei o que. Eu falei, não. Esse é o e-mail pessoal do Garibaldi. Então, cara, o Riva se tornou um grande amigo do maior ídolo dele, que é o Dave Garibaldi. Ele prestou essa consultoria, tem um laço de amizade muito forte. Quando o Tower of Power vai tocar, aí, o Riva é sempre convidado VIP, né? Recebe o Garibaldi na casa dele, né, Riva, para ali conviver e tal. Então é isso, gente. É uma pessoa absolutamente plural, diversa, competente, um fominha do conhecimento. Eu acho que muito dessa paixão que eu tenho, muito dessa energia que eu tenho de correr atrás e fazer a coisa acontecer, eu não tenho dúvida que isso veio do Riva. Então, Riva, eu quero te agradecer demais por essa oportunidade, por ter te conhecido, por tudo que você fez por mim. E agora, se apresenta um pouco, fala um pouco, conta um pouco da sua história, né? E aí a gente vai começar esse bate-papo. Quem já tiver pergunta pode fazer, tá bom? Valeu! Bacana, Verna, obrigado. Eu não lembrava de quando você tinha 11 anos em tantos detalhes, né? Acabei de ser lembrado por você. Pessoal, um bom dia. Bom dia aqui para mim, né? Boa tarde para vocês. Eu não preparei nada para essa conversa. Eu queria que fosse uma conversa totalmente aberta, desestruturada, e faz todo sentido também vocês interagirem, fazerem as perguntas. Quem quiser usar o microfone aí, ó, tira do mute aí, pode conversar. A ideia é a gente bater um papo e não ser uma palestra, não tem PowerPoint, não tem nada, é uma conversa, etc. Então, o Vera está lembrando dessas histórias todas. Essa banda que eu tinha na adolescência chamava Sigma 7, é um negócio engraçado, né? Era Sigma 7 por causa do Pink Floyd, né? Que eu acho que era Sigma 6, né? Então, eu não me lembro mais da história e tal. E era um grupo de colegas de colégio, né? E, enfim, amigos ali de adolescência.
E é interessante olhar hoje para todo mundo, né? Onde é que todo mundo está, né? O Guilherme, que você deve lembrar que era o baixista, né? É um dos maiores sommeliers do Brasil, né? E hoje está morando em Portugal, uma grande referência, um grande, profundo conhecedor da área, respeitadíssimo no mundo inteiro. O Rodrigo Reis Soares, o Sossô, um dos maiores economistas brasileiros, um dos mais jovens, né? Está dando aula hoje em Colômbia, aqui nos Estados Unidos. Acho que o Ricardo é gestor público em Brasília, o tecladista. O Salvador, se não me engano, a última vez que eu vi, era policial federal. Então, você vê que a vida vai tomando o seu curso, né? A gente se encontra para um projeto na vida e depois você vai desenvolvendo outras competências a partir dali, né? Eu gosto de começar por aí. Queria perguntar para todo mundo, eu queria fazer umas perguntas, para vocês anotarem as perguntas, para a gente refletir junto sobre várias coisas, né? Eu queria começar olhando lá para frente. Se vocês quiserem anotar, minha primeira pergunta é a seguinte. Eu tive essa pergunta de um grande professor que muito me inspirou e que subiu minha barra. Você, para se desenvolver, tem que se relacionar com gente que é melhor que você. Então, a primeira coisa é admitir que você vai encontrar com pessoas que são melhores do que você. São mais competentes profissionalmente, são mais competentes culturalmente, são mais competentes socialmente. Então, é preciso se cercar dessas pessoas, né? Quer dizer, então a pergunta que eu tenho é o seguinte: quando você tiver mais passado do que futuro, lá na frente, quizá você viva 90, 100 anos, né? Como é que você vai olhar para trás e medir sua vida? Sobre quais lentes você vai medir sua vida? O que importa para você? Quer dizer, que indicadores você vai usar para falar assim, eu tive uma vida de sucesso? Então, eu começaria olhando lá na frente. Assim. Se você tiver mais passado do que futuro, como é que você vai olhar para trás e o que você vai usar para medir a sua vida? Anota essa pergunta. Eu quero responder como é que eu acho, como é que eu planejo medir a minha vida. Mas a pergunta é muito individual. Eu acho que essa é a primeira questão. Eu acho que a segunda questão que a gente podia conversar é o seguinte: quem são suas referências? Né? Onde é que está a sua barra? Onde é que você colocou a sua barra? Com quem que você compete? Eu vou responder um pouco dessa pergunta porque eu estou competindo sempre comigo mesmo. Né? A competição não é com fulano, beltrano, ciclano, mas é comigo. Quer dizer, o que eu posso fazer para estar melhor todos os dias? Então, assim, quais são as suas referências e onde é que está a sua barra? Onde é que você situa a sua barra? Depois nós podemos discutir o que você vai fazer com isso. Como é que você faz isso acontecer? Uma outra premissa é o seguinte: quem que é início, meio e fim do teu conhecimento? É muito comum você encontrar gente, e eu encontrei aos bandos na minha carreira, que acha que o início, meio e fim do próprio conhecimento é o outro. É a empresa que eu trabalho, é a orquestra que eu toco, enfim. E daqui a pouco você vai descobrir que você é início, meio e fim do conhecimento, do seu próprio conhecimento. Se você não tomar as rédeas da tua carreira, ninguém vai fazer isso por você. Aliás, tem muita gente que tem interesse que você também não faça, que você não realize o seu próprio potencial. Outra pergunta que eu tenho: onde é que vocês são bons? Onde é que vocês são, um termo que eu gosto muito, chama-se outliers. Onde é que vocês são fora de série? Onde é que vocês podem vir a se tornar fora de séries? Então, é um pouco da pergunta assim: que lugar que você é imbatível, cara? Você precisa encontrar esse lugar. Porque você não vai ser competente em tudo que você quer ser. Eu queria ter sido competente em várias áreas que eu sonhei. Até uma brincadeira aí do título da palestra, quando o Werner me perguntou, né? Eu gosto muito de uma música dos Beatles chamada The Fool on the Hill, né? E eu falei: cara, coloca o tolo na Praça do Papa, né? Meu pai ainda mora na Praça do Papa, e eu sempre fui esse cara tolo da Praça do Papa que queria fazer um monte de coisa. Tinha um monte de sonho. E sonhar é bacana, sonhar é importante, mas realizar também é. Só sonhar não faz sentido. Quer dizer, você precisa sonhar, entender o que está acontecendo ali, e depois você precisa começar a pensar: como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou construir uma carreira? E aí, com base nessas perguntas que eu fiz para vocês, eu quero dizer que você só vai enfrentar barreira, só vai enfrentar não. Você só vai enfrentar oposição de pessoas que não querem abrir mão do próprio status quo, né? E aí, por último, a minha última pergunta para a gente encerrar: vocês são líderes? Né? Quer dizer, o que é liderança? Parece um papo meio distante, mas a gente podia destrinchar a liderança em algumas coisas muito objetivas. Por exemplo, eu vejo grandes características de liderança no Werner. Por quê?
Porque eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai liderar alguma coisa, quando você não vai aceitar o status quo, eu nunca aceitei o status quo de Belo Horizonte. Eu nunca aceitei a cena musical, eu nunca aceitei os ídolos que eram colocados, eu nunca aceitei as barreiras que esses caras falavam. Olha, eu vou arrumar uma forma de sobrepujar esse negócio. E para isso eu tive que ser líder em várias instâncias da minha vida. Então eu estou dizendo que eu vejo isso no Verno e eu queria perguntar para você se você se acha um líder. Quer dizer, deixa eu mudar a pergunta, vocês podem se manifestar no chat aí. Liderança, você nasce com ela ou é algo que você pode aprender? O que vocês acham aí? Estou vendo Cleiton, Felipe, Fernanda, Heloísa, Lucas, Marcos, 2 Marcos, né? Tiago, o que vocês acham? Assim? O que é? Até para a gente poder explorar um pouco desse tema e eu contar um pouco dessa história e como é que todas as portas sempre estiveram fechadas para mim. Por isso, o tolo na Praça do Papa. Estou ouvindo a música aqui enquanto eu vou falando isso. O que vocês acham? Você acha que liderança é algo que você pode aprender, que não é? Enfim, vou dar um tempinho para vocês se manifestarem aí. Jefferson, quer falar alguma coisa? Então, eu acredito que eu acredito que, como tudo, existem, como você comentou aí, eu acho que tem algumas características que me chamam a atenção. Uma delas, eu acho que é algumas coisas que você pode ter alguma predisposição. Pela sua realidade, não acho que seja genética exatamente, eu acho que é muito mais um background cultural, muitas das vezes, contexto onde você vem, whatever, mas eu acredito que tem predisposição. E depois o desenvolvimento, né? Eu costumo dizer, se você for um gênio e não se esforçar, você pode ser só um cara mediano, mesmo tendo possibilidade de gênio. Se você for uma pessoa mediana, o que normalmente todos nós somos, com esforço a gente pode se aproximar de alguma coisa próxima do que seria dito como genialidade, né? Então, eu acho que tem um aspecto que é muito mais o quanto de esforço você empreende em alguma coisa, e se te faltar aptidão, você vai ter que trabalhar mais um pouco. Legal, bacana. E aí a galera começa a falar aqui. O Marcos está falando, eu acho possível aprender, mas ajuda a nascer no meio que propicia suas ideias. Pois é, Marcos, aí a gente pode bater um papo sobre isso, cara, porque normalmente haverá resistência às suas ideias no meio. Mas bacana, obrigado. Cleiton, a gente pode desenvolver nossos pontos fortes e fracos e paixões, bacana. Felipe, para mim é aprendido, mas mesmo porque o bebê não tem como ser líder e tal. E olha que legal. Então o papo começa a ficar um papo dos mais interessantes. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso tudo pode ser aprendido, né? Não tem, para mim não tem a ver com o DNA, para mim não tem a ver com o dedo, um Deus apontando o dedo para você, dizendo você é o cara. São todas competências que você pode aprender. Você pode aprender a liderar, você pode aprender a ser inovador, você desenvolve a sua própria criatividade. Então, assim, o primeiro ponto é não aceitar alguém te dizer que não. Alguns são escolhidos, você foi preterido. Eu sempre me recusei a essa ideia e sempre ouvi essa ideia muito forte na Belo Horizonte que eu cresci, né? Então, estou dizendo que eu vejo no Verno algumas características que eu acho importante para vocês pensarem. Primeiro, é a não aceitação do status quo. Eu não aceito o status quo. Não dizer que ninguém quer me ajudar a formar uma orquestra. Então eu tenho aqui a filarmônica, aqui tem a sinfônica, aqui tem a... Ninguém quer fazer, então vou fazer eu. Porque eu não aceito o status quo. Eu vou arrumar um jeito de fazer esse negócio se tornar realidade. Eu acho que a primeira questão é a não aceitação do status quo. Eu acho que a segunda é um profundo exercício de autoconhecimento. E aí a ideia de autoconhecimento... Peraí, eu até queria dizer para vocês, não é autoajuda não, tá? É autoconhecimento. E autoconhecimento é um exercício muito complexo, muito difícil. Saber o seguinte, onde que você é bom? Né? E onde que você não é bom e competente? Que é aqui que você precisa trabalhar. Né? E vale a pena trabalhar em tudo? Talvez não. A terceira questão para mim é a capacidade de engajar outras pessoas. Quer dizer, como é que você engaja as pessoas para que elas venham junto com você realizar, para que elas possam criar um espaço totalmente novo que não existe. E a quarta questão para mim é a visão de futuro. Para onde é que vocês estão indo? Onde é que vocês querem chegar? E eu perguntei, né, como é que vocês vão avaliar a vida lá na frente? Então é preciso começar agora. Onde que eu quero chegar com toda essa trajetória? Então, é bacana que vocês falaram sobre essa conversa, né, porque vocês podem se desenvolver. Eu cresci numa Belo Horizonte muito diferente da de vocês. Eu cresci numa Belo Horizonte sem informação nenhuma. Eu fico vendo hoje a galera estudar música e é sensacional a democratização da informação, né? Você pode pegar qualquer músico, qualquer referência e colocar na palma da sua mão no smartphone. Mas a Belo Horizonte que eu cresci na década de 80 não tinha absolutamente nada disso. As portas estavam todas fechadas. Não tinha, para vocês terem uma ideia, professores de música popular na escola de música da UFMG.
que era o antigo conservatório ali em frente ao Palácio das Artes, né? Não se falava em música popular, né? Tinham professores que não queriam, inclusive, esse tipo de conversa lá. Você não encontrava professor para você aprender a tocar seu instrumento. Então, encontrava uns caras espalhados e tal, mas eram caras que tocavam ali nas gafieiras de Belo Horizonte, não tinha nenhuma metodologia, não sabiam como ensinar, e a aula era mais um negócio, era uma série de fragmentos espalhados, né? E os poucos caras que se destacavam nessa época em Belo Horizonte tinham um pouco de informação, sim. Eles tinham informação. Só que eles queriam manter o status quo deles. Eles queriam continuar sendo os líderes, as referências, queriam pegar todas as gigs e, portanto, não compartilhavam absolutamente nada do pouco que tinham. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando desse mundo, a gente custava conseguir uma cópia de VHS, né, de uma banda famosa, de um músico famoso, e a gente ficava circulando cópias em VHS. Quer dizer, e tinha gente que tinha cópia e não queria passar a cópia. Ou seja, era o entendimento de que informação é poder. E se eu tenho informação e tenho conhecimento, para que eu vou compartilhar? Eu não vou compartilhar aquilo que me dá poder. Esse era o pensamento vigente da época. Então, eu me lembro que foi um trabalho danado. Eu encontrei, na época, dois músicos da Orquestra Sinfônica. Um está lá ainda, que é o Eduardo Campos, né? E o Dudu, um cara muito mais aberto, assim, um cara que tinha uma outra cabeça. Falou, não, cara, mas tem esse cara aqui que está no Rio de Janeiro, que está voltando para cá, é o Emílio Gama e tal, papapá. E conversei muito com um cara que faleceu da Orquestra Sinfônica, que era o Marco Antônio Botelho. O Marco, uma figura espetacular, tocou no Sagrado Coração da Terra, né, com o Marcos Viana, na época. E o Marco lutava contra um câncer cerebral, um negócio barra pesada e tal, também começou a me dar as dicas e eu descobri esse professor vindo do Rio de Janeiro, que era o Emílio, e aí consegui, com muito custo, ter acesso a ele. Vocês não imaginam a dificuldade de conseguir um telefone de uma pessoa. Né? Consegui o telefone, ligava para a casa da sogra dele aqui, finalmente consegui falar, e esse cara começou a me dar uma aula, começou a me ensinar o básico. Né? Bacana e tal, a vida começou a seguir, tinha uma banda aqui, uma banda ali, ninguém conseguia tocar em lugar nenhum. Né? Tinha o Cabaré Mineiro, que era o sonho de consumo da galera. Né? E no Cabaré Mineiro tocava os grandes nomes da época e tal. Eu falei, não, eu vou conseguir um espaço para a gente tocar no Cabaré Mineiro. Não é que eu fui lá, armei toda a estratégia lá e consegui botar essa banda de menino tocando lá no Cabaré Mineiro. Né? O desafio era fazer gente para chegar lá. Ou seja, em todos esses momentos, as portas estavam todas fechadas. Estava tudo dominado, você já tinha as pessoas que comandavam aí o campo, e você não podia entrar em lugar nenhum. Eu falei, bom, se eu não posso entrar no ambiente que esses caras estão, eu vou criar um ambiente onde eu possa entrar e manifestar aquilo que eu gostaria de manifestar, e colocar meus talentos, aquela coisa toda e tal. E aí essa coisa permaneceu, né? Em vários momentos. Depois, de um certo momento, eu comecei a dar aula de bateria. E não tinha método para ensinar para essa galera. Né? O Werner foi lá um dos meus primeiros alunos, aliás, o Werner foi o meu primeiro aluno. Né? A cobaia chama-se Werner, né? O Werner era a cobaia e tal. E depois vieram vários outros caras que eu falei, bom, agora eu preciso construir um método aqui para ensinar esses caras música. Né? E aí, como não tinha método, eu achei um catálogo de métodos de bateria e de musicalização e de divisão rítmica num catálogo que mandaram para mim dos Estados Unidos. Um amigo meu mandou um catálogo enorme, tinha uns 300 títulos. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ler e todo nome que eu achava que soava bonito, ó, esse título aqui é maravilhoso, eu comprava o livro. Então eu importei na época uns 50 métodos, só pelo nome. Né? Tem até hoje esse aqui, um chamava-se Funk Drumming, o outro se chamava Advanced Techniques for the Modern Drummer, né? Técnicas avançadas para o baterista moderno. Que nome bacana, né? Ensinar um método desse e tal. Comprei lá, não sei, 20, 30, 40 livros, mandei trazer. E nos 30, 40 livros, 7, 8 eram espetaculares do ponto de vista metodológico e didático. O que eu fazia, moçada? Eu fazia questão de tirar xerox e distribuir para todo mundo que quisesse. Então, a minha atitude foi o seguinte, se esses caras que estão aí estão segurando a informação, a páginazinha de xerox, eu vou democratizar esse negócio. Tá certo, eu incorri num negócio muito feio, que é o desrespeito aos direitos autorais. Né? Eu estou falando de BH em 80 e 90. Então, eu comecei a fazer cópia de todos esses livros e todo mundo recebia cópia para poder estudar. Meu primeiro objetivo era, vamos mudar a cena de Belo Horizonte. Uma cena que tem pouca informação, para uma cena agora onde a informação começa a circular. E eu fui o cara que comecei a circular com os vídeos, com as gravação de fita cassete, sabe? Não tem ideia do que era esse negócio. E com
e com todos esses métodos para a galera estudar. E depois incentivava que esses alunos se tornassem professores, quer dizer, para gerar uma progressão aí, não aritmética, mas geométrica para democratizar o conhecimento. E aí o negócio começou, mais gente começou a entrar na cena, né? Esses também que começaram a ter aula comigo começaram a se destacar, começaram a criar seus próprios espaços. E eu falei, eu vou dar a minha contribuição para mudar essa cena aí de Belo Horizonte, que é ridícula, né? Que não pode continuar uma mentalidade provinciana e fechada como essa. Então, esse foi um primeiro episódio, onde você não aceita o status quo, onde você quer mudar, onde você tem que liderar esse processo e você vai comprar as brigas, né? Eu tinha pessoas que não aceitavam me ver no mesmo recinto mais que elas estavam. Por quê? Porque eu fui o cara que desafiei esse sistema, por não aceitar que as coisas acontecessem dessa forma. Eu vou parar aqui para ver um pouco aqui. Aí o Werner está dizendo ainda, olha, tem alguns que ainda não querem, né? A Heloísa falou, atitude colaborativa, fundamental numa liderança verdadeira, ou seja, é isso, né? Para mim, é compartilhar aquilo que você sabe. Quando as duas pessoas se encontram e compartilham o que sabem, você sai melhor, né? Você melhora aquilo que você sabia, você aprende o que a outra pessoa sabia e você dá novos significados para esse aprendizado. Então, essa foi uma das primeiras experiências lá em Belo Horizonte, de não aceitar o status quo e de ter que ter uma atitude de liderança, ou seja, se eu não posso entrar nesse ambiente, nesse clube que esses caras fecharam, eu vou criar meu clube. Só que eu vou criar meu clube com base em outras premissas. E assim foi. Muito bem. Vida que segue, vamos andando. Eu chego ao FMG e recebo um contato de um cara muito legal chamado Paulo Lacerda. Paulo Lacerda foi professor de trombone na Escola de Música da UFMG. Aí o Paulão me ligou e tal, falou, olha, pois é, o Eduardo Campos falou de você, fulano falou de você e tal. Eu tenho aqui um negócio chamado Gerais Big Band da UFMG, que eu estou querendo formar aqui na Escola de Música, e vamos conversar. Eu fui conversar com o Paulão, queria um baterista, mas também queria alguém que ajudasse o cara a tornar o sonho realidade, né? Então eu estou lá na leva daqueles caras originais da Gerais Big Band, né? E aí, a coisa que eu mais me lembro, Werner, você deve lembrar dessa história, é que a gente foi fazer um ensaio, né? Quando a gente foi fazer um ensaio, não tinha partitura para Big Band. Tinha lá uns negócios escritos, assim, mal escritos, tinha lá, faltava pedaço, o naipe de sopro, os trompetes tinham uma parte que não combinava com a parte do saxofone, né? A parte do piano estava incompleta. Eu falei assim, ó, a gente pode ficar aqui chorando, né? Ah, o FMG não tem papel higiênico, não tem sabão no banheiro. Aquela história que vocês sabem, né? Quer dizer, é o chororô que até hoje se ouve na UFMG, ou você pode fazer alguma coisa a respeito. Bom, eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, voltei aos Estados Unidos para visitar a família com que eu morei, e aí eu cheguei numa loja de um amigo e falei assim, eu preciso comprar umas peças para Big Band. E era caro, rapaz, na época, com dinheiro de estudante, dinheiro curto, né? E eu me lembro que o dinheiro que eu separei deu para comprar 2 arranjos para Big Band. Um era Peter Gunn, do Henry Mancini, vocês devem lembrar que música é essa, né? E a outra era In the Mood, do Glenn Miller, né? In the Mood, do Glenn Miller era um clássico, né? Eu comprei o set completo, né? Para 4 trompetes, 4 saxofones, 3 trombones, baixo, guitarra, bateria, piano e tal, estava tudo bonitinho e tal. Cheguei Cherokee, assim, organizando com o Paulão. Aí fomos ensaiar com a Big Band. Moçada, o primeiro ensaio, a hora que eu ouvi, e eu tinha ouvido as grandes orquestras dos Estados Unidos nessa temporada, né? E a hora que eu ouvi o primeiro ensaio de In the Mood, do Glenn Miller, depois de 4 sofríveis horas na Escola de Música da UFMG, chegaram para mim o Paulão, o Ibrahim e o Remison. Os caras devem estar por aí ainda, né? O Paulão faleceu, né? Eles me perguntaram, o que você achou? Eu falei, cara, eu achei, ouvindo a orquestra tocando junto pela primeira vez, que essa música, essa versão devia se chamar Perdão, Glenn Miller, né? Foi uma das coisas mais horrorosas que eu já escutei, incluindo a minha prova, não estou me excluindo, não. A minha performance também foi horrorosa. Eu falei, bom, nós vamos precisar aprender esse negócio de alguma forma. Então, esse foi um começo, né? Quer dizer, encontrar um professor na UFMG que queria um outro projeto, que queria criar um outro espaço. Esse cara queria aliados, né? Nós nos aliamos a ele na época. Eu me lembro também como foi comprar a primeira bateria para a Escola de Música da UFMG. Fui eu que comprei. E muita gente, a maioria dos professores não queria isso na escola naquela época, né? O pessoal brincava que baterista não era músico, né? Tinha essa conversa, né?
Eu me lembro sempre do meu pai me sacaneando também, né? Me dizendo, fazendo piadinhas de baterista, né? E meu pai dizia: como é que você sabe que tem um baterista batendo na sua porta? Eu falei: como, pai? É porque o tempo está caindo, normalmente. Né? Então, além de ter essas piadas todas, quer dizer, era um instrumento, e a música popular não era um negócio que era desejado pela escola. E aí, com muito custo, a gente conseguiu uma grana. Eu fui lá na Musical Marcato, né? Eu conheci aqueles caras da Marcato há muito tempo, comprei uma bateria, cheguei uma bateria vinda Pro, né? Para a Escola de Música do FMG, e começamos lá. E hoje vocês vão ver a Gerais Big Band, me corrija se eu estiver enganado, Werner, continua, não continua, não? Continua, né? Ela continua e é uma oportunidade de aprendizado para uma geração de outros alunos. Né? E aí, com essa história da música popular, a universidade vê, depois de um tempo, que já é imperativo lançar a formação em música popular na graduação. E quem é que chega com um timing perfeito para fazer o bacharelado em percussão? Nosso amigo Werner. Ou seja, alguém tem que ir na frente, quebrando as barreiras, abrindo as portas, para que outros possam se beneficiar. Eu não me beneficiei. Né? Não foi para mim. Já tinha passado o meu tempo, eu já tinha escolhido outros caminhos, mas deu certo para o Werner e deu certo para uma série de outras pessoas que chegaram na escola depois daquilo que eu estou contando. Então, gente, a primeira questão é essa. Se você aceita ou não o status quo, se você não aceita, como é que você cria caminhos de liderança para mudar essa realidade? O que é a OVO, hein, gente? A OVO é uma mudança de realidade. É uma quebra de paradigma. A OVO vai sobreviver e vai ter sucesso? Eu espero que sim, mas são cenários para todos nós de absoluta incerteza. Né? Agora, onde é que você é um outlier? Eu vou insistir nessa pergunta. E aí tem mais um caso para mostrar para vocês que não é só na música que isso acontece. Eu para sobreviver depois de um tempo, comecei a entender que eu tinha um local que eu era imbatível, que eu tinha um lugar que eu era fora de série. Né? A palavra outlier a gente traduz como fora de série. Né? Aliás, eu recomendo que vocês leiam esse livro. Quem puder ler esse livro, está traduzido em inglês, chama-se Outliers, os Fora de Série, do Malcolm Gladwell. Tem uma discussão interessantíssima sobre expertise. Né? O livro que deu origem a este livro é um livro que pergunta se o ouvido absoluto de Mozart era DNA ou é algo que pode ser aprendido. E uma psicóloga japonesa faz um experimento com crianças, 6 anos, 2 grupos, e prova que todas essas crianças conseguiram desenvolver, algumas com um pouco mais de esforço, essa questão do ouvido absoluto. Então, quer dizer, a expertise é um negócio que vocês precisam ler para aprender um pouco mais sobre ela. Mas aí, para contar, eu comecei a dar aulas, né? Comecei a me destacar. Em todos os lugares que eu comecei a ser professor no ensino superior, ninguém me queria lá. Tinham as pessoas estabelecidas, tinham as referências da época, né? As pessoas, né? Os considerados geniais, fora de série, né? etc, etc. E vou dizer para vocês, a maioria não era. A maioria se pintava para si aquela imagem, mas não tinha entrega compatível com aquilo que diziam ser, o que outras pessoas diziam. Então, todas as portas começaram a fechar, não teve nenhuma porta aberta. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula no Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte, já tinham lá os professores estabelecidos. Eu era o estrangeiro, quer dizer, e aí era até visto como uma ameaça. Mas eu sempre entendi que a competição era comigo, quer dizer, que eu tinha que provar que era competente e bom onde interessava na frente do cliente. Eu me lembro depois que eu cheguei à Fundação Dom Cabral. E quando eu cheguei a Dom Cabral, muito jovem ainda, como professor, os gerentes de projeto que contratavam os professores só davam oportunidades para os caras consagrados. Por quê? Porque o gerente era avaliado pelo programa que ele entregava e ele não queria errar. Então, ele só pegava quem ele já sabia que tinha um histórico de entregas excepcionais. Não se investia em ninguém novo. A oportunidade não era dada para novas pessoas. Né? E aí eu ficava lá à toa. Né? Estava contratado, não tinha muito o que fazer, porque ninguém te chamava para os projetos e tal. E um belo dia, uma gerente chamada Cleuma Coimbra, a sobrinha dessa gerente, acabou sendo minha diretora. Quando eu fui reitor do UniBH, ela foi diretora lá da minha pós-graduação. Muito competente, a Daniela. Né? Mas a Cleuma um dia passou pelo corredor e me perguntou assim: você dá aula sobre educação corporativa? Eu falei: não, é a minha praia, não. Eu falei: mas você não escreveu um livro aí sobre esse negócio? Eu falei: não, eu escrevi um livro sobre outra coisa. Mas tem tudo a ver.
Bom, o que eu aprendi? O que eu entendi? Ela estava desesperada porque todos os bambambãs estavam ocupados e precisava de alguém para fazer um programa na Petrobras. Bom, aí eu já estava esperando uma oportunidade, falei, não é a minha praia, mas e aí? Eu tenho um final de semana para aprender sobre esse tema e preparar alguma coisa para entregar. Aceitei. Acho que ela estava meio desconfiada que a entrega seria boa e tal na época. E eu fui lá na Petrobras, era uma turma de gerentes executivos, né? Eu ainda jovem, né? Falando para gente muito sênior dentro da Petrobras. E tinha lá uma menina que ia fazer a preparação da sala, trabalhava na fundação, o nome dela é Evelise. E aí os gerentes executivos chegaram, me viram lá na frente e perguntaram para ela assim, baixinho, a Dom Cabral mandou um estagiário dar aula para a gente? Né? Ou seja, nunca foi fácil. Né? Você tem sempre que entender que não será fácil, mas você vai ter que criar esse espaço para você. A Evelise foi e respondeu para ele, assim, muito sem saber que hora, falou assim, espera só até o estagiário abrir a boca. Segura a onda. E eu, evidentemente, estava extremamente preparado. Eu fui extremamente preparado para fazer essa entrega. Para vocês terem uma ideia, eu dei essa aula no espelho, para mim mesmo, várias vezes. Eu entrava no banho e treinava a aula que eu ia dar. Ou seja, eu estava focado em ter sucesso naquela entrega. Bom, resumo da história. O programa foi um absoluto sucesso e eu virei o paraninfo da turma. E quando eu virei o paraninfo da turma, quem foi fazer a diplomação na época foi o presidente da fundação. E o cara viu, esse menino aqui deve ter alguma coisa de especial, né? E foi assim que eu comecei a minha carreira lá. Quer dizer, ninguém te queria, já existiam os caras do grupo fechado que não queriam nenhum novo membro, e você tinha que abrir espaços para fazer isso acontecer. Então, foi assim toda a carreira. Eu não me lembro de um momento, quando eu fui fazer mestrado e doutorado, está aí o Jamil, foi meu colega lá na UFMG, quando a gente chegou lá, já tinha os caras estabelecidos. Esses caras são os caras a serem batidos. Eu sempre entendi que a competição não era com ninguém, era comigo mesmo. Então, ao invés de ficar aqui reclamando da UFMG, que não tem papel higiênico, que não tem sabão no banheiro e tal, quer dizer, eu falei, eu vou ter sucesso com ou apesar dos meus professores. Eu vou ter sucesso com ou apesar da infraestrutura da universidade. Então, enquanto o pessoal reclamava, eu ia ler mais um artigo, eu ia ler mais um livro, eu ia escrever mais alguma coisa. Né? Então, assim, se você realmente quer responder assim, onde é que você é imbatível, onde é que você é fora de série, você vai entender que não tem a ver com genialidade, que não tem a ver com DNA, que tem a ver o seguinte, quantas horas você está colocando para se desenvolver, para se aprender, para se tornar um expert. Então, em vários momentos em que as pessoas estavam nos botecos, se divertindo, ou nos fins de semana, eu estava em casa estudando. Eu estava em casa me preparando. Então, já não me lembro de quantas férias, de quantos fins de semana, de quantas madrugadas eu passei me dedicando àquilo que eu tenho paixão, né? Para me tornar cada vez melhor e para cada vez abrir mais espaço. E uma coisa que eu sempre levei comigo foi a coisa de, a hora que você chegou lá, você está no topo, dê oportunidade para talento. Então, eu sempre fiz isso na minha carreira. Quer dizer, ao invés de pegar os caras estabelecidos, os falados, eu falei assim, não, eu quero saber quem são os caras competentes que vão fazer a entrega. Quando eu fui reitor, por exemplo, do Centro Universitário de Belo Horizonte, eu não formei meu time com amigos, né? Até gostaria de ter amigos, mas meus amigos não são competentes na área de educação. Então, eu não posso trazer para perto de mim, porque são meus amigos, para dar um emprego, gente que não vai fazer a entrega daquilo que eu preciso fazer. Eu preciso trabalhar em altíssima performance. Então, eu trouxe pessoas que eu descobri dentro do próprio Centro Universitário de BH, que eram pessoas talentosas, que tinham boas ideias, tinham vontade de fazer, mas que estavam ali acuadas ou reprimidas por algum gestor babaca, por algum líder, e depois eu até acabava demitindo esse tipo de gente, que eu não queria esse tipo de gente lá. Então, a minha vida inteira eu dei oportunidade para talento. E às vezes talentos ainda muito crus, né? Você fala assim, esse cara vai ser bom, essa menina vai ser boa, mas vai demorar. Então, eu pessoalmente trabalhava para desenvolver esses sujeitos. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso, tenho muito orgulho hoje de estar vendo as pessoas que trabalharam comigo, que estão em posições de destaque na sociedade. Porque eu acho que a nossa obrigação é pagar de volta e ajudar essas pessoas a terem sucesso. Então, eu entendi que na vida eu tinha duas missões. Né? Uma dessas missões, eu encontrei meu espaço. Eu encontrei um lugar que, desculpa a expressão que eu vou dizer, que eu sou foda. E você vai ter que encontrar esse espaço seu. Onde é que você é foda? Onde é que você é imbatível? Onde é que você vai exercer seu talento e a sua criatividade que ninguém te segura? Eu adoraria, velho, que tivesse sido na bateria. Cara. Não foi. Né? Eu acabei descobrindo que o lugar que eu era imbatível, que eu tinha um talento
muito grande a ser explorado era na educação, né? Falei, aqui eu sou um cara muito bom. E falo isso com muita confiança, com muita segurança, mas com muito trabalho que foi desenvolvido ao longo da minha carreira. E depois eu entendi que a minha missão como líder, né, como presidente de empresa, como diretor, como CEO, como band leader, né? Eu sempre fui band leader das bandas que eu tinha, né? Eu sempre liderava. Depois me lembro de contar um caso, uma empresinha que eu montei, que era uma banda que tinha patrocínio de tudo quanto é lugar. Eu ia à luta conseguir esse negócio para ela. Eu sempre entendi que meu trabalho era desenvolver gente e trabalhar para que essas pessoas tivessem sucesso. E sempre trabalhei para isso, né, de dar oportunidade para essas pessoas. Para fechar, a gente abrir um pouco para a pergunta. Eu fiz uma banda na década de 90, onde a gente recrutou os melhores músicos de BH para tocar aquele estilo que a gente queria tocar. A banda chamava-se Stuff. Era uma cópia da banda que o Steve Gadd, o ídolo do Werner, né? O Werner era o cara que idolatrava o Steve Gadd, o baterista, que, aliás, o Werner mora aqui em Phoenix, tá? Tá aqui porque é mais barato morar em Phoenix do que em Nova York e Califórnia. E aí eu fiz da banda uma empresa. Então eu fui lá, a gente estabeleceu uma empresa, eu fui à luta com um amigo na época, conseguimos tudo quanto é patrocínio que você puder imaginar para a banda. A banda tinha uma boutique que bancava toda a roupa da banda. A gente foi a primeira banda a ter internet em BH, quando a internet começou a ter site, né? Tinha uma parceria com a Task, a galera tinha academia para malhar, a galera tinha aula de dança para poder aprender a fazer os negócios, ou seja, né? Queria investir num projeto de longo prazo. Uma coisa que eu me ressinto naquela época é que o time foi errado, né? Foi o time da lambada não, do axé no Brasil e do pagode, e não tinha espaço para o estilo que a gente queria tocar. Além dos músicos de Belo Horizonte, boa parte deles não tem uma visão de nada de longo prazo. O cara vive de cachê em cachê. A vida do cara é fazer um cachê. É um casamento, é um show no fim de semana. O cara não consegue pensar a longo prazo, por isso ele não se parceriza com ninguém. E no entretenimento, vocês já devem saber disso há muito tempo, o entretenimento paga e remunera bem aos que criam, não aos que copiam, né? Então eu sabia que a gente não podia ter uma banda para ficar tocando música dos outros a vida inteira. O cara precisa trabalhar uma perspectiva mais autoral, de criatividade para remunerar. Mas, enfim, fracassei nesse quesito de ter escolhido músicos que, na época, só tinham uma visão assim, da gig, do cachê, mas não tinha a noção de como era importante ter uma equipe bem engajada, ter sintonia, ter visão de futuro. A gente quer caminhar por aqui, compor, desenvolver um trabalho autoral e ter um lugar onde você possa investir no longo prazo. Bom, eu vou parar aqui e queria ouvir vocês aí. Comentários, pode discordar, tá? Não tem nenhum problema discordar, pode perguntar e a gente depois continua a partir de outros papos. Vamos lá. Descobrir como as coisas funcionam e ajudar outras pessoas a chegar nesse patamar. O Felipe, não, cara. Não, isso é uma coisa que você vai descobrindo ao longo da caminhada, cara. Você vai aprendendo fazendo, né? Você vai vendo que é preciso fazer alguma coisa, que está todo mundo parado, ou você faz ou não vai acontecer. Então você acabava entrando, liderando, e vou te falar, Felipe, e comprando um monte de briga, tá? A hora que você liderar, você vai pisar em ovos, você vai quebrar ovos, né? Então você vai agradar muita gente, mas vai desagradar muita gente também. E isso faz parte da caminhada do líder. Você não vai agradar todo mundo e não queira agradar todo mundo, né? Isso não vai acontecer. Tem um caso engraçado. Quando eu assumi a reitoria da UniBH em Belo Horizonte, apresento a HSM em São Paulo, em Belo Horizonte teve um caso muito engraçado, que a gente fez um profundo processo de reestruturação. Vamos trazer os talentos e vamos mandar embora quem não performa mais. Aqui não é lugar de gente de baixa performance. Quer trabalhar aqui, tem que entregar, né? E aí, eu me lembro que quando eu coloquei as regras do jogo e comecei a fazer demissões, na época, passou uma professora para mim depois de um simpósio de professores e falou assim: eu não gosto do senhor. Na lata, assim, passou por mim, e eu era o reitor da instituição, né? Eu não gosto do senhor. Aí, rapaz, sabe que eu, sem pensar, eu respondi assim: tá ótimo, então. Pega a senha 150 e aguarda na fila a sua vez. Tem 149 pessoas na sua frente que não gostam de mim aqui também, mas o projeto de mudança que eu estou fazendo vai acontecer. Então, cara, assim, liderar envolve também entender que você vai gerenciar conflito e que vai ter gente que não vai gostar de você. Você aprende ao longo da caminhada, mas aí, Felipe e Fernanda, é preciso subir a barra. Quer dizer, quem é que são suas referências, né? Com quem que você quer aprender? Em quem que você quer inspirar? Até que você tenha condições de criar seu próprio estilo, seu próprio
caminho, né? Pois é, aí, Fernando, a questão do sucesso profissional é uma questão de, muitas vezes, começar a criar o espaço que você quer, onde você se acha imbatível e onde você acha que você vai realizar a sua potencialidade. Eu acho que a vida é muito curta, gente. O Verno está contando um caso aqui de quando ele tinha 11 anos, não é isso, Verno? 11, 13? 11 anos. 11. A minha filha tem 11 anos hoje. Né? O Werner tem uma filha com 20, né, Werner? 20. E um com 12. E o outro de 12, né? Então, assim, o que eu acho, moçada, é que a vida passa muito rápido. Então, o Werner está contando um caso que, para mim, parece que foi ontem, mas eu estou com 51 anos hoje. Você tem que ter um prazo para realizar o seu potencial. Né? Então, a primeira coisa é isso que eu falei um pouco da questão do autoconhecimento. Né? Quer dizer, você precisa encontrar esse espaço e é lá que você vai botar suas fichas. E quando você começa a colocar suas fichas no lugar correto, você tem grande potencialidade de fazer acontecer. Eu conversava com o Jefferson ontem à noite. O Jefferson é um consultor renomado, de referência, está aqui nos Estados Unidos hoje e trabalha para aquela CINT, né? E o Jefferson ele foi assistir ele se inscreveu num curso que eu dava no mestrado como aluno de Isolada, não foi isso, Jefferson? Isolada, né? E aí Isso, foi como Isolada. E aí ele me disse que foi uma amiga que tinha referenciado o meu curso para lá, vai lá conhecer esse cara e tal, tal, tal. Nessa época eu era reitor, era membro de conselho de administração de empresa, mas eu ia dar aula todo sábado de manhã nesse mestrado. E uma coisa que eu sempre falei com o Jefferson, assim, de como é que eu sempre me comportava, eu nunca saí de casa para fazer menos do que 100%, gente. Nunca. Eu nunca saí em casa, mas as condições de trabalho estão ruins, o salário está atrasado. Não, o cliente não tem nada com isso. Eu sempre fui lá para fazer 100%. Eu sempre fui lá para fazer uma entrega 100% ou mais do que 100%. Então, quando eu ia dar aula lá, o Jefferson estava na aula, eu entrava lá para fazer o melhor que eu podia fazer. Então, assim, não saiam de casa para fazer menos do que isso. Ou você Sábado, 8 da manhã, né? Sábado, 8 da manhã. E fazia isso, o pessoal sofrer. Né? O Jefferson já era maduro, já era um profissional, estava lá porque queria, mas tinha moçada que está lá porque é o diploma, que o papai manda, etc. Eu tocava o terror na moçada, barra altíssima, altíssima. Né? Tinha que ler 5 artigos em inglês de semana em semana. Eu ficava na porta. Leu? Ali, entra. Você leu? Não li não. Rua. Mas como? Olha, você está me desrespeitando. Você está fazendo um programa de mestrado, onde você tem que fazer certas entregas para ter um debate de alto nível. Se você não leu, você não tem o que fazer na minha sala. Mas eu vou reclamar. Reclama quem você quiser, pô. Escreve para o presidente da República. Mas você não vai entrar. O resultado, esses caras aprenderam, né? Os caras passaram no curso, e hoje esses caras reputam um curso como um dos melhores que eles já fizeram na vida deles. Por quê? Porque eu não me vendi, porque eu não flexibilizei, porque eu não aceitei chantagem, porque era para fazer 100%. Então, eu acho que isso falta muito na nossa cultura de Brasil, né? Deixar de acochambrar, deixar de achar o jeitinho, porque não há outro caminho. Aí eu falo para a Fernanda, vou responder a sua pergunta, Cleiton, Felipe, etc., que não há outro caminho para a mobilidade social e profissional que não a educação. E me parece, às vezes, no Brasil, que educação é uma coisa que as pessoas pagam, mas não querem levar. Mas eu vou ter que ler isso tudo? Uma vez me perguntou no mestrado. Eu falei, não, colore. Compra a caixa de lápis de cor, vai colorir, colore as bolinhas dos ossos. Quer dizer, pergunta idiota merece resposta idiota do mesmo nível. Vou ter que ler, claro que você vai ter que ler. Então, quer dizer, se você está numa situação onde você saiu de um lugar com dificuldade, se você quer se colocar em outro lugar, você vai ter que quebrar ovos, você vai ter que desagradar algumas pessoas, você vai ter que criar o seu próprio ambiente e você vai ter que se educar. Não tem outro caminho que não a educação. Eu aprendi o seguinte, cara, generosidade na sua educação. Compartilhe o que você sabe. Compartilhe o material que você tem. Né? Porque senão, esse goodwill, né, não é passado para frente. Você começa a fazer isso, outras pessoas começam a fazer isso também. Então, o Werner podia ter aceitado assim, ovo não vai dar, não vai rolar. Né? Aí o Werner compartilhava comigo a ideia da ovo, com o Jefferson, que está aí. Né? E a gente dizia, cara, essa ideia é muito legal. É muito legal. Então, não dá para fazer aqui, não dá para fazer ali. Vamos fazer esse negócio. Vamos pensar como é que a gente pode financiar uma orquestra. Porque a ovo também é uma oportunidade de dar oportunidade a talentos, de descobrir novos talentos, de descobrir novas profissões, das pessoas poderem aumentar a renda delas.
né? Elas ganharam uma experiência que, do contrário, elas não teriam. Deixa eu ver as perguntas aqui. O Cleiton, transição entre carreiras. Cara, muito difícil fazer transição entre carreiras, porque quando você é jovem, cara, você quer fazer tudo, né, bicho? Eu queria fazer tudo, cara. Eu queria ser o maior baterista do mundo, né? Eu queria tocar na orquestra sinfônica. Eu participei de uma geração que nós éramos os picaretas tocando na orquestra sinfônica, os bateristas fazendo cachê na orquestra sinfônica, porque não tinha gente para tocar. Mas a gente nunca teve o preparo, por exemplo, que o Werner teve. Além do talento, é claro, não posso desprezar o talento dele. O talento é um componente importante. E aí você tem um monte de coisa para escolher, mas assim, vai chegar um momento que você vai ter que fazer escolhas. E aí, o que eu recomendo para você pensar nas escolhas? Como eu falei assim, qual lugar que você é imbatível? Qual lugar que você é foda? Qual lugar que você é um fora de série? Você vai sentir isso em algum momento, né? E a hora que você sentir que ali, você vai ter que combinar algumas coisas, né? A primeira coisa é o seguinte: você tem tesão nisso? Esse lugar que você está dizendo que você é fora de série, imbatível, outlier, tem tesão? É ali que você quer estar? É ali que você quer passar o resto da sua vida? Então, não adianta você escolher uma profissão porque ela dá dinheiro. Eu já vi várias orientações para jovens assim, não, mas faz medicina porque esse negócio de letra não dá dinheiro, não. O comentário mais idiota que você pode dar para um jovem é isso. Não, a primeira coisa é o seguinte, bicho, onde é que está a tua paixão? Onde é que você tem tesão? Onde é que você quer acordar e aprender e trabalhar? Se você tiver que se arrastando para fazer alguma coisa, não é a tua praia. Então, a primeira coisa importante é assim, onde é que está a sua paixão, né? Você tem paixão por isso ou não? Eu descobri ao longo do tempo que a minha paixão por educar era muito maior do que a minha paixão por tocar o instrumento. Então, quando alguém fala assim, você lembra do Riva? O Riva era um excelente professor de bateria. A lembrança é essa, né? Então, quer dizer, quando eu descobri isso, eu descobri o seguinte, olha, não só eu sou um cara muito bom aqui, como eu tenho paixão por fazer isso. Eu levanto todos os dias e quero ir trabalhar, quero aprender, eu quero estudar. Eu confesso para vocês que alguns assim, eu nunca escolhi eu nunca quis ser CEO de empresa, nunca quis ser presidente, nunca passou pela minha cabeça ser presidente de empresa. Isso aconteceu pelo fato de eu estar liderando o pensamento em algumas áreas, né? Mas eu me lembro que quando uma época que eu fui presidente de uma empresa, que eu não tinha vontade de trabalhar, que eu acordava e me arrastava para o trabalho todos os dias. Eu chegava atrasado, assim. Por quê? Porque eu não tinha tesão, não tinha paixão, não era minha praia, não estava feliz. Então, você precisa encontrar esse lugar, que é um lugar onde você tem talento, onde você sabe que você é bom e onde a sua paixão está também. Não interessa que área é essa. É letras, é sociologia, não interessa. Quer dizer, o que vai te dar o gás, o tesão de sair todos os dias de casa para fazer isso acontecer. Então, não adianta você fazer medicina ou fazer advocacia se você não vai ser um grande médico, um grande advogado, né? Se o seu tesão não está ali. Então, eu acho que isso acontece naturalmente. E, Fernando, a ideia, eu acho que você vai descobrindo que você é bom com o tempo de dedicação, né? Eu acho que não tem uma idade, assim. Quando você se dedica a alguma coisa, você vai saber se o seu esforço está produzindo resultados ou não, né? O tempo vai te dizer isso. E aí você vai ter que avaliar, né? Quer dizer, eu não consegui chegar aos resultados que eu queria porque eu não me esforcei o suficiente ou porque o meu método está errado, o método de aprender, meu método de ensinar, meu método de chegar até lá. Você vai ter que eliminar algumas dessas hipóteses, né? Para poder escolher esse caminho. Mas, fundamentalmente, se você não tiver paixão, você pode escolher o que for. Você não vai ter sucesso. Se você for parar para pensar, sucesso, administrar uma carreira e ter sucesso não é um negócio trivial. Quantas pessoas que fizeram, por exemplo, ensino médio com você, que hoje têm absoluto sucesso profissional? Aliás, o que é sucesso profissional também é outra pergunta, né? Eu sempre entendi que não adianta ter sucesso profissional se você não tem sucesso pessoal, né? Eu tenho que ter sucesso nessas várias esferas da minha vida. Não adianta eu ser um grande professor, um grande executivo, blá, 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 se eu sou um fracasso em casa, com meu cônjuge, né? Com meus filhos, com meus amigos mais próximos, que são fonte de felicidade, de alegrias na minha vida. Então, você vai estabelecendo o caminho. Enfim, mais perguntas? Oi. Deixa eu só fazer uns comentários. Assim, eu até vou pedir para o pessoal abrir câmera, entendeu? Porque aí você vê a carinha de todo mundo e tal. Cadê a Fernanda? Eu não vi a Fernanda ainda. Não viu o Felipe, não viu o Cleiton. Todo mundo escondido aí. Parece, cara. Mas deixa eu falar. Isso. Aí, bacana.
Deixa eu só fazer um comentário aqui, antes se os meninos quiserem fazer mais alguma pergunta e tal. Ô, gente, o Riva está falando isso tudo, e aí, de repente, eu me deparo com uma questão muito profunda, assim, para mim, que eu absorvi muito mais do Riva do que eu mesmo imaginava que eu tinha absorvido com esse papo dele aqui agora. Eu vou explicar por quê. Há muitos anos atrás, numa das minhas tentativas de começar a estudar regência, teve um laboratório de regência da Filarmônica, no início da Filarmônica. Eu, muito sem graça, fui conversar com o Mequete, falei assim, maestro, será que eu poderia participar como ouvinte das aulas do laboratório de regência? Como ouvinte, assim, ele ia dar as aulas na Fundação de Educação Artística, eu fico lá no fundinho do teatro, eu só quero ouvir o que você vai falar, eu não vou participar de nada, eu vou ficar ali invisível. Não, claro, não tem o menor problema, tudo, não sei o quê. E aí teve um dia que um menino lá, um estudante de regência, fez uma pergunta para ele, que ele, assim, ele demorou para responder, mas para mim a coisa foi tão imediata, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Um estudante de regência virou para ele e falou assim, para o Mequete, maestro, você acha que a orquestra responde mais ao que você fala ou aos seus gestos? Cara, é uma resposta que eu não tenho dúvida. É o gesto. É a pessoa inteira, íntegra ali. Não adianta. Eu sou pai de dois, né? Que uma já tem 20 e outra tem 12. Não é o que você fala, é o seu exemplo. É a maneira como você, a sua postura na vida. É isso daí que vai passar para frente. Então agora eu estou percebendo o tanto que eu absorvi do Riva pela postura dele, por isso tudo que vocês estão vendo aí. Então, quer dizer, quando esse cara faz essa pergunta lá para o Mequete, e que para mim foi uma coisa muito óbvia, tipo assim, olha, é a sua... É aquilo que você... É como você se coloca ali como exemplo, como quem você é, se você está íntegro, se você está presente ali. Então, eu acho que isso daí é a maior joia e a maior pérola que eu tive, assim, de ter o Riva como uma referência. Porque aí, chegando um pouquinho mais adiante, aí eu termino meu comentário, o Riva falou uma coisa muito importante sobre o autoconhecimento e falou sobre colocar a régua lá em cima, né? E que aí eu chamo de autocrítica também. Um dos trabalhos mais legais que eu fiz lá na Orquestra de Betim, que é a origem da OVO, de onde começou na minha experiência com a Orquestra de Betim, foi em 2018, quando eu tive uma turma lá, um grupo de percussão lá, eram 4 meninos, um já era formado, outros 2 estavam querendo fazer vestibular e um assim meio perdido. Eu fiz um trabalho com eles que foi assim, foi um trabalho musical muito intenso. Eles tinham que entregar toda semana uma coisa assim muito bem preparados. Eu exigia isso deles e não aceitava menos que isso. Mas qual que era a grande questão? A grande joia desse trabalho no final do ano foi que eles desenvolveram autocrítica. Eles entenderam que eles não poderiam aceitar aquilo que é mais ou menos. Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito feliz quando uma passou na melhor faculdade de percussão do Brasil, que é a Unesp, em São Paulo, e que não quis ir para lá, e o outro, que o único lugar que ele fez, que foi a UFMG, que é das melhores escolas de percussão, a faculdade de percussão do Brasil, é lá. Os 2 foram para lá. E aí o que eles falaram, depois eles vieram comentar comigo, eles falaram assim, Werner, é muito doido, porque tudo aquilo que você falou para a gente era verdade. Eu comecei a me deparar com uma mediocridade geral na UFMG, principalmente dos alunos, dos professores também, mas principalmente dos alunos. Se a gente não tivesse esse autoconhecimento, essa autocrítica, a gente ia fazer um curso muito meia boca. Então, quer dizer, são os melhores alunos lá hoje, são os caras que mais correm atrás, que não fica reclamando do professor que é chato, que é escroto. Não, bicho, o cara senta a bunda e estuda. Então, eu estou muito feliz, Iva, porque eu estou vendo assim, o tanto que essa energia que eu tenho, ela vem muito de você. E que você tocou nos pontos, eu acho que são os pontos mais importantes assim, para a pessoa entender o que ela tem, a missão dela aqui, né, pensar no autoconhecimento, na autocrítica, não aceitar o status quo, né, engajar outras pessoas, tentar colocar para você mesmo, por onde você quer estar daqui a 10, 20 anos. Quando todo mundo começou a falar para mim, cara, que isso, você vai montar uma orquestra? Você vai fazer uma orquestra? Eu virava para as pessoas e falava assim, olha aqui, eu não quero chegar daqui a 10, 15 anos, olhar para trás e falar assim, eu não tentei. Se chegar daqui a 10, 15 anos e o negócio faliu, deu errado, não foi para frente, eu vou olhar para trás e falar assim, cara,
eu suei a camisa e eu tentei fazer um negócio. E aí a última coisa, eu juro, que é o seguinte, o Riva e o Jefferson estão aqui, eu quero contar esse caso para vocês. Porque eu não tinha dinheiro, eu já tinha fechado o contrato com a Codemig, ou seja, eu já estava devendo já uns 15 mil reais, e aquele negócio, vamos fazer, chama os meninos para poder tocar e tal, e eu não tinha ligado para o Riva ainda para poder pedir para ele um aconselhamento. Aí eu mandei uma mensagem para ele, Riva, cara, estou com esse projeto, vou colocar esses meninos para tocar, esses meninos não têm oportunidade de ter uma experiência numa orquestra de formação de excelência, boa, é tudo meia bomba aqui, as orquestras das escolas são horríveis, e aí tal, aquela coisa toda, tô com esse concerto, aí o Riva assim, cara, você vai fazer um concerto na Sala Minas Gerais, quanto que você precisa? Eu falei assim, bicho, eu gastei mais, né? Foi o mínimo era mais, mas na época eu falei assim com o Riva, cara, o mínimo para eu conseguir fazer o concerto sem pagar ninguém é 12 mil, cara. 12 mil, ele, 12 mil? Então pera aí, gente, não tô brincando. 40 minutos depois, o Riva já tinha conseguido 13 mil reais para o projeto. A primeira pessoa que entrou em contato comigo foi o Jefferson, que é esse que está aí. O Jefferson, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ele mandou uma mensagem, olha, o Riva me mandou um projeto aqui de uma orquestra e tal, eu achei muito legal e eu quero comprar o patrocínio, que a cota de patrocínio era 4 mil reais. Eu nem tinha dado bom dia pro cara, bicho. E ele assim, me passa o número da sua conta que eu vou fazer a transferência agora. O Jefferson foi um cara que comprou a história da Ovo de um jeito. O Riva comprou uma cota de patrocínio. Ele apresentou outras pessoas. Aí entrou a Adriana, da Zayn. Comprou uma cota de patrocínio. Em 40 minutos, ele conseguiu 13 mil reais. Aí ele mandou uma mensagem assim, aí, negão, já tá com folga de R$1.000 aí pro concerto, hein? Então, assim, é incrível, gente, porque aí, de repente, ele me colocou em contato com o Jefferson, que o Jefferson, na associação que a gente vai fazer, ele vai ser um conselheiro. Eu ainda não fiz o convite pro Riva, não, mas na minha cabeça o Riva também vai ser um conselheiro. Então, assim, aquilo de você se cercar de pessoas que são geniais, de pessoas que você pode aprender o tempo inteiro com elas. Eu tive uma conversa com o Jefferson, porque eu falei com ele, cara, eu quero te conhecer. Quando você vier aqui em BH, vamos tomar um café. Eu tomei um café com ele, cara, e foi um turning point na minha vida que eu aprendi com ele, assim, em 2 horas que a gente se encontrou na empresa dele. Mudou tudo. Então, quer dizer, são pessoas que me instigam, que querem, assim, que eu dê mais. Não, velho, você tem condição, você tem que dar mais, você tem que fazer mais. Então, ô Riva, cara, foi esse encontro, assim, foi uma aula de vida e eu acho que são esses 14 participantes aqui são grandes privilegiados e sortudos. Eu vou editar essa aula bonitinha e tal, vou compartilhar com os meninos da Ovo, e eu quero que todo mundo que está aqui fale assim, olha, vocês perderam uma oportunidade de vida com essa aula. Então, pronto, terminei o que eu tinha para falar. Não, eu estava lembrando aqui que quando você me ligou para falar da Ovo, não sei se vocês conhecem, todos que estão aí, provavelmente não, as universidades americanas, elas recebem muitas doações, né? De milionários americanos que doam para pagar de volta que a universidade deu para eles, né? E o dia que o Werner me ligou, eu tinha conseguido uma doação para a universidade de $10 milhões. Né? Aí o Werner me liga e fala, eu preciso de 12 mil reais. Eu tampei o bolso e falei com a minha esposa assim, pô, 12 mil reais. Eu falei, bom, Werner, pode fazer esse negócio aí que o dinheiro vai chegar, cara. Toca o pau aí, faz acontecer, dê oportunidade para as pessoas. Porque é isso que eu estava dizendo para vocês, para a gente fechar agora. Eu fiquei muito feliz quando o Werner me falou que tem integrantes da Ovo dando aula de marketing digital, né? Quais foram os outros, Vera? Dá aula de quê também? Canvas. Canva, um que vai dar sua aula do Canva. Parabéns. Uma que vai falar sobre comunicação não violenta. Tem muitos assuntos. Espetacular ver isso. Meu pai é um médico de Belo Horizonte, trabalhou no SUS a vida inteira. Não era nem SUS na época, era INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Meu pai sempre trabalhou no INAMPS, né? Meu pai dizia o seguinte como médico: o médico que só sabe medicina não sabe porra nenhuma. Ou seja, você precisa sair dessa única área para aprender coisas novas. Então, quando você começa a aprender sobre Canva, sobre marketing digital, sobre comunicação não violenta, sobre como empreender, né? A Ovo é um empreendimento, a Ovo é uma empresa, né? Você criou uma empresa. O Werner teve que trazer, que contratar as pessoas, que queria dar oportunidade, ensaiar, etc. Quer dizer,
são competências que se aprende que vão te ajudar em outras esferas da vida, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu sempre tive comigo. Quando alguém dizia que não dá para fazer, que não pode ser feito, aí que botava fogo em mim. Porra, aí eu falei, ah, é? Não dá para fazer, não? Então tá bom, vamos ver. Aí eu ficava puto na hora, a fim de dar porrada. Eu falei, porra, vai ser foda fazer isso mesmo. Mas eu sempre arrumava um jeito de fazer. Eu nunca aceitei essa conversa desses otários que não querem que você realize alguma coisa. Sempre acreditei no potencial das pessoas, né? Independente do que elas são na vida, independente de cor, de raça, de opção sexual, religiosa, não interessa. Né? Estamos juntos nessa parada e vamos fazer acontecer. Então, quando alguém falava que não dá, eu me lembro que, eu quero caminhar para encerrar o papo aí, mas eu me lembro que quando eu cheguei uma vez lá na Dom Cabral, jovem ainda, né, que foi lá ver uma aula de MBA, um gerente falou para mim assim, isso aqui é só para os deuses do Olimpo, não é para o seu bico, não. Eu vi essa frase, né? Podia afinar, ficar com medo, me intimidar. Rapaz, essa fala teve um efeito totalmente oposto em mim. Ah, né? Não vou chegar, não? Vamos ver. 3 anos depois, eu era o diretor técnico do programa. Agora, tem trabalho, tem dedicação, tem 100% todos os dias para chegar lá. Então, assim, sempre que alguém me falava uma frase dessa, né? Eu tenho um amigo, grande parceiro de pesquisa, o Renato Rocha Souza, que me dizia que eu era tão competitivo que andando na UFMG, na época do doutorado, eu andava mais rápido que ele na frente, porque eu tinha que chegar antes. Né? Ser competitivo é importante, sim. Eu quero competir, mas eu quero competir, eu quero jogar o bom jogo. Eu quero dividir bola, mas não vou chutar a canela de ninguém. Atuar com ética, né? De botar a cabeça no travesseiro à noite e falou assim, olha, isso eu fiz o meu melhor, mas joguei o bom jogo, joguei o jogo que deveria ser julgado. O Werner tocou num ponto de importância, liderança não é blá, blá, blá. Liderança é coerência entre discurso e ação. Meu filho, você não pode fumar. Ah, mas você fuma, pai. Então não adianta você falar isso, né? Você fala para o seu funcionário, não use o celular, não use o telefone da empresa para ligar para celular. Você liga. Ou seja, não faz sentido. Liderança em inglês é walk the talk. Né? Coloca o teu discurso para rodar. Aquilo que você prega é aquilo que você tem que fazer. Né? Então, para eu amarrar, não aceitar o status quo. Não aceitem. Vocês têm um potencial inexplorado, que vocês podem fazer muito mais do que vocês imaginam, mas ao não aceitar o status quo, terão que encarar o conflito, a indiferença e o desprezo de algumas pessoas. Live on é a palavra em inglês, né? Toca a vida. Isso vai acontecer. 2, autoconhecimento. É preciso se conhecer. É preciso reconhecer onde você não é bom, não tem competência, onde é que você precisa aprender e se desenvolver. 3, barra alta. Quem são suas referências? Onde é que está a sua paixão? Onde é que você vai se tornar um outlier tendo pelo menos 10.000 horas técnicas de trabalho naquela área? A outra lição, não tem espaço para você, cria o espaço. A Ovo é um espaço criado, não existia. Isso dentro da ciência econômica, da teoria administrativa, chama-se enactment. Eu vou criar um ambiente onde eu vou viver, já que o ambiente que está dado não dá para eu viver. Então, eu vou criar um novo espaço. E, para terminar, eu perguntei para vocês como é que vocês vão olhar para trás e medir a vida, não é isso? Eu tive uma grande inspiração, um professor com quem eu fiz pós-doutorado, achei que tivesse perdido 2 oportunidades onde disse que ia e não fui, né? Poderia ter feito o doutorado lá, acabei não fazendo depois porque estava empreendendo no Brasil, estava começando empresa, e depois acabei fazendo um pós-doutorado e esse cara subiu muito a minha barra, a minha forma de ver a coisa. Quando eu voltei para o Brasil 6 meses depois, muitos colegas falaram assim, vimos lá o artigo que você publicou com o professor Chu, né? E você fez bobagem. Então, fez bobagem por quê? Porque o artigo, na verdade, está na sua tese. Quer dizer, você deveria ter feito esse artigo sozinho. Né? Eu falei, olha, é um pensamento meio míope, né? Porque eu até conseguiria chegar aí sozinho, mas sozinho demoraria 10 anos. Como eu fui acompanhado, e bem acompanhado, eu fiz em 6 meses. Então, mais do que justo o cara assinar um artigo junto comigo. Ou seja, eu encontrei alguém que subiu minha barra e que me ajudou a fazer um negócio que eu demoraria 10 anos para fazer sozinho, fiz em 6 meses. Então, o exercício de humildade, aprender com quem sabe mais que você, é um exercício que tem que ser renovado todo dia. E ele me perguntou, quando eu fui embora, ele me ofereceu um jantar para mim, para minha mulher, minha filha. Minha filha era um bebê, eu lembro que ela esperneou nesse jantar, começou a chorar, foi
Foi muito complicado esse jantar na casa dele, mas ele me perguntou no final assim: já que você vai embora para o seu país, como é que você vai fazer a diferença lá e como é que você gostaria de ser lembrado no futuro? Essa pergunta me incomodou muito. Depois eu ouvi de um outro professor que eu levei para um evento da HSM, que eu acho que o Werner estava, que é o Clayton Christensen, é um mormon, né? Professor de Harvard, que faleceu agora há pouco tempo, teve um linfoma de Hodgkin, que ele lutava há muito tempo. E ele escreveu um livro que eu recomendo que vocês leiam, chama-se Como Avaliar Sua Vida. Né? E eles me fizeram essas perguntas, né? Quer dizer, quando você tiver mais passado do que futuro, como é que você vai olhar para trás e dizer que valeu a pena? Por que essa pergunta é importante agora para vocês com jovens? Porque é agora que você começa a construir as bases para dar essa resposta lá na frente. Não vai ser quando você tiver com 65, 70 anos. Então, algumas coisas são importantes na minha vida. Assim, como é que eu quero medir, como é que eu quero avaliar e medir minha vida? Eu tenho 3 coisas que eu me esforço para construir, para que as pessoas se lembrem de mim dessa forma. A primeira coisa é legado. O que você deixa? Quantas pessoas você influenciou? Quantas vidas você ajudou a melhorar? Né? Quantas pessoas você ajudou a sair do limbo para uma vida mais interessante? Legado é um dos negócios mais importantes para mim. Eu saio na rua e aí, quando eu vou ao Brasil, o professor Rivadavia, eu até nem lembro quem é o nome da pessoa, já não consigo lembrar, mas até aos 40 anos eu lembrava todo mundo, mas hoje eu não consigo lembrar mais. Ah, você foi meu professor lá no IBMEC, não sei o que e tal. Eu lembro que você foi o melhor professor que eu tive. Isso não tem preço. As pessoas saberem o seu nome e lembrarem de você 20, 25 anos. Eu fiquei chateado que um dia, na última vez em Belo Horizonte, passou uma menina mais jovem e falou assim: você foi professor do meu avô. Aí eu falei: pô, então tá ferrando tudo, né? Professor do meu avô. Eu até me lembrei do sujeito, era o Décio, o cara que fez a graduação já mais velho, né? Bem mais velho. E aí, 20 anos depois, o neto já tem 20 anos. Né? Então, o legado é a primeira coisa. A segunda questão é afeto. Né? Quanto tempo você se dedica às pessoas que realmente importam na tua vida? Né? Teus pais. Se você tem uma boa conversa com seus pais, né? Seus irmãos, seu cônjuge, seus amigos mais próximos, porque para mim isso é fonte de alegria. Né? A vida é preciso olhar para... É preciso ter alegria de viver. Eu não acredito em felicidade, não, tá, gente? Eu acho esse negócio meio imposto midiaticamente. O que é ser feliz para mim? É ter a barriga tanquinho, é ter 6 milhões de seguidores no Instagram. Isso para mim não tem nenhum valor. Essas são essas pequenas fontes de alegria. E a última coisa que eu queria dizer para vocês é integridade. Viver uma vida íntegra. Né? Não tem integridade 99%. Integridade é 100% ou é zero. Não tem outro caminho. Quer dizer, viver uma vida com integridade é isso. No Brasil, a gente confunde essas coisas. Né? Você, às vezes, falar o que você pensa pode ofender as pessoas. Mas eu acho que não, é uma forma de ser transparente. Agora, integridade é aquela ideia de que você vai botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que você não ferrou a vida de ninguém, que você não deliberadamente não causou mal a ninguém, mas que você tinha que fazer o que tinha que ser feito para cumprir os seus objetivos do ponto de vista ético. Eu tenho um caso sobre isso. Eu estava trabalhando na China, em Xangai, e estava na época, ainda estava na Fundação Dom Cabral, recebi um convite de uma grande multinacional e eles quintuplicaram o meu salário. O que eu ganhava, eu iria como executivo para essa empresa, que pertencia a um grupo muito poderoso do Brasil, econômico, era 5 vezes o que eu ganhava na época na Fundação Dom Cabral, benefícios, bônus, era até 15 salários de bônus no ano, e enfim, tinha toda a mordomia, motorista e tal. E aí, quando eu estava no aeroporto em Xangai, na China, voltando para o Brasil, recebi uma chamada de Skype do cara que era o presidente do grupo inteiro. Ele falou comigo assim: já que você está vindo para cá, faz para a gente aí, faz um upload aí da lista de todos os clientes da Fundação Dom Cabral, para a gente ter aqui. Cara, não demorei assim, mais do que 1 segundo para responder. Não farei. Não só não farei isso, como não vou trabalhar na sua empresa que me pede para fazer um negócio desse. Ou seja, aí cortei na época, cortei. Depois eu pensei, 5 vezes salário, 15 salários de bônus, né, todas as mordomias de um grande executivo e tal, mas eu falei, não, eu não posso trabalhar com um cara que me pede para começar entregando o cadastro de clientes de uma outra instituição para ele. Porque, primeiro que eu não acredito nesse tipo de coisa, depois que isso é só o começo, quer dizer, o que vem depois?
vai me pedir para fazer o quê? Né? Então, assim, eu falo de legado, eu falo de afeto, eu falo de integridade, que são as lentes que eu queria medir a minha vida. Né? Então, deixo a pergunta para vocês. Como é que vocês vão avaliar a vida de vocês lá na frente? O que vocês vão usar como métrica? Eu vou medir a minha vida a partir de quê? Então, seja generoso com o seu conhecimento. O que você sabe, compartilhe. O que você pode ensinar para os outros, ensine. O que você pode ajudar os outros a serem melhor, inclusive serem melhores do que você, façam isso. Não tem nenhum problema de falar isso hoje. Né? Eu comecei a dar aula de bateria para o Werner e eu não tenho um centésimo do conhecimento musical que ele tem. Mas eu tenho orgulho disso. De dizer assim, o Werner é um outlier no campo dele. Eu gostaria de ter sido um outlier nesse campo, não fui, não tive competência e tal, mas tenho muito orgulho que ele tenha feito isso. Porque você acaba tendo esse prazer de ser pelo outro. Né? Quer dizer, eu não fui, mas ele é. Isso já me alegra. Entenderam a parada? Eu acho que o papo era esse, então, para a gente fechar. Obrigado aí por ter aguentado até o final. Ô, Riva, cara, eu só tenho que agradecer demais, tenho que agradecer a presença do Jefferson aqui também. Vocês dois foram super importantes nessa história da Ovo, nisso que a gente está construindo agora. A coisa foi incrível, agradeço muito a presença dos que aqui estão. Vou editar essa aula bonitinho, com tempo, não vai ser a curto prazo. Eu tenho muita coisa aqui para fazer, mas depois que essa aula estiver editadinha, bonitinho, eu mando para você, viu, Riva? E mando para o Jefferson também. Tá? Oi? Beleza. Ô, Riva, infelizmente não dá. Mas você tá fininho, bicho. Você tá bem pra caramba. Falei isso com ele ontem. É? Eu tenho uma mulher que está me colocando na linha aqui já há algum tempo. O que você ia falar, Jefferson? Não, eu falei isso com ele ontem, assim. Eu falei assim, olha, as pelancas estão aparecendo, mas você tá fininho. Ai, muito bom. Ó, beijo nas meninas aí. Obrigado todo mundo. E a gente vai se falando. Até mais, gente. Até mais, velho. Sucesso pra todo mundo. A partir do próximo conselho da Ovo, tem que fazer um rock and roll, hein? Fica esse pedido aí. Pode deixar. A gente reúne os talentos da Ovo, os meninos que gostam de rock and roll. Nós vamos fazer o seguinte, uma bandinha no foyer. A gente toca um rock and roll ali no foyer, esperando todo mundo entrar na sala para a gente fazer o concerto. Podia tocar What is Hip do Tower of Power. Tá bom. Eu vou anotar aqui. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau, Falou, gente. galera. Até mais. Tchau, tchau.